Graça e paz, igreja. Amém. Podeis assentar. Fiquem à vontade. Você que está chegando agora na casa do Pai, seja bem-vindo. Nós que estamos entrando na sua casa também. Maravilhoso ter você conosco. Gostaria de mandar um grande abraço, amados, para nossa irmã Beatriz e Michela. Há quase 2 anos elas não podem estar aqui congregando conosco por conta da pandemia. Então, que a palavra do Senhor, amém, possa entrar sobre a casa de vocês e que o Senhor possa falar grandemente com essa família em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a equipe do Multimídia através da vida de vocês, né? Muitas famílias que estão enfermas podem assistir, né? E podem participar do nosso culto, amém, irmãos? E eles podem receber a porção da parte do Senhor. Então, muito obrigada, Senhor, por a vida de cada um deles. E se você quer ser jovem, irmãos, participe do Multimídia, que você percebe que eles todos são jovens, né? Então, se você quer ser jovem, participe do Multimídia, que todos eles são uma graça na presença do Senhor, amém? Gostaria de colocar aqui que coloquem para mim o conceito de saúde. Eu vou falar sobre saúde. Prometo que não vou dar palestra aqui sobre saúde. Para quem não sabe, eu sou enfermeira de formação, mas eu não vim aqui hoje para falar sobre a minha profissão. Amém, amados? Eu vim para falar sobre a palavra do Senhor. Mas para falar sobre saúde, a gente precisa entender o conceito de saúde. Amém? E o conceito de saúde ele é um pouco complexo, porque alguns entendem saúde como estou bem fisicamente, né? Acabou a minha enxaqueca, eu estou bem de saúde. Não dorme, não come direito, estou bem de saúde. Não é assim, né? Então, o conceito de saúde, coloca aqui para a gente, por gentileza. O conceito de saúde, né, segundo a OMS, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, né? Que muitas vezes a gente só tem o conceito de eu não estou doente, tenho saúde, né? Então, é algo muito completo. E é dentro desta mensagem, eu gostaria de conversar com você nessa noite. Abra lá no capítulo, em Mateus, amém? Pode passar aí para mim? Isso, meninos. Mateus 15, versículo 10 e 11. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Amados, eu trabalho home office há 1 ano e meio. E nem no home office eu consigo ficar no silêncio. Quando eu estou em reunião com o Brasil inteiro, eu falo, alguém abre a câmera aí, alguém abre o áudio e fala que está vivo, porque senão eu me sinto muito sozinha. Então, você que é de glória, dá glória. Você que é de uhul, dá uhul. Amém? Aleluia. Perdi as mesmas marcações. Mateus, no capítulo 15, no versículo 10, diz assim: Jesus chamou-o para junto de si a multidão e disse: ouçam, entendam. Então, Jesus está dizendo assim, ouçam, prestem atenção, entendam. O que entra pela boca não é o que torna o homem impuro, mas o que sai pela sua boca. Isso o torna impuro. Amém? Há 2 anos a gente escuta muito sobre um conceito, né, de higiene, de limpeza, de não posso me contaminar, não é verdade? Então, até quem não sabia o que era contaminação, hoje sabe o que é contaminação, não pode pôr a mão aqui. E aqui, a palavra do Senhor nos ensina que Jesus ele estava passando, né? E Jesus ele vinha fazendo já milagres, já estava incomodando muito, né? E aí, amados, a palavra do Senhor nos diz que então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus perguntar-lhe: nossa, mas os seus discípulos, eles não lavam as mãos? Né? Eles vão partir os pães e não lavam as mãos? Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus de alguma forma, né? Eles estavam ali procurando algumas questões para apontar alguma falha. E Jesus, muito sabiamente, ele traz para a gente, né, o que ele respondeu ali, dizendo que, na verdade, o que contamina, né, ouçam, ele fala, prestem atenção, o que contamina, né, o que é impuro, é o que sai pela boca, e não, né, o que entra pela boca. E aí, Jesus começa a explicar para eles sobre outros costumes que eles tinham, que eles também quebravam outros costumes, né? Então, Jesus traz lá algumas comparações, inclusive
fala lá também sobre o mandamento, né, dos pais, enfim, que está lá em Êxodo 20, mas eu quero me ater com você, quando ele fala aqui, amados, e aí Pedro diz assim, nossa, passa o versículo aí, porque acho que eu coloquei outro versículo, isso. Então Pedro diz assim, ó, explica-nos a parábola. Jesus tinha sido claro, não tinha, amados? Ele não tinha sido claro? Para a gente ele tinha sido claro, né? Mas Pedro diz assim, explica-nos essa parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender, disse Jesus. Eu falei para vocês escutar, prestar atenção, mas vocês não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Acabou. Mas as coisas que saem da boca, vêm da onde? Do coração. E são estas que tornam o homem impuro. Amém? Até aqui. Amados, quando a gente fala que a gente vem tratando muito sobre esse conceito, né? De, olha, esteriliza tudo, toma cuidado com tudo, com tudo, com tudo. A gente começou a ser muito cuidadoso com muitas coisas. Excelente, não estou dizendo que está errado, não. Tanto que eu sou enfermeira, concordo plenamente com isso. Amados, mas muitas vezes nós damos tanta atenção naquilo que é externo, não é verdade? Aquilo que todo mundo está vendo, né? Ah, mas a roupa talvez não esteja tão adequada, né? Ah, mas a minha aparência não está tão adequada, a minha fala não está tão adequada. Mas aqui Jesus, ele nos faz entender que aquilo que vem do coração. E o que alimenta o meu coração são os meus olhos, são os meus ouvidos, não é verdade? Então, quando Jesus ele diz assim, ó, o que sai da boca é o que está no coração, e isso que traz a impureza, ele está dizendo assim, amados, toma cuidado com o que você fala, né? Muitas vezes o seu coração está ferido, está machucado, e você lança sobre o outro. Ah, eu lanço sobre o outro porque o outro é meu amigo. Amadas, a gente tem peneira para falar com o nosso patrão, não é verdade? A gente tem peneira para falar com pessoas de autoridade. E muitas vezes nós não temos peneira para falarmos com quem nós amamos, com quem está do nosso lado, com quem divide a cama conosco, com quem divide o sofá, com quem divide a mesa. Então, o Senhor, ele nos traz aqui a memória para que você cuide do seu coração. E o que tem a ver essa palavra, né, sobre cuidar do coração com saúde, Viviane? Acho que você confundiu aí. Não quis falar de saúde, então confundiu tudo. E aí eu quero chamar você para ir comigo lá em Marcos, capítulo 5. Pode passar aí, meninos. Volta. Isso. Marcos, capítulo 5. No versículo 21. Amém? Eu pedi para alguém abrir o vídeo aí para ver se eu não estou sozinha aqui na sala do som. Aleluia. Marcos capítulo 5, no versículo 21. Eu vou ler o versículo 1, tá bom, amados? Vamos ler então primeiro ali com vocês, depois eu volto aqui. Tendo Jesus voltado para o barco, para outra margem, uma grande multidão se reunia ao redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, aproximou-se aos seus pés e implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que ela viva. Amém? Então aqui, amados, o Senhor Jesus, ele está passando, né, como diz a passagem aqui no capítulo 5, e Jesus caminhando, ele já vinha feito muitos milagres, e Jairo ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, a filha dele estava enferma, e ele foi lá, né? Então, quem não faria isso? Não é verdade, amados? Todos nós faríamos isso, com certeza. Foi lá e chamou a atenção de Jesus para que ele fosse à sua casa, porque a sua filha estava enferma. Ela não estava morta, ela estava
enferma. E ali diz a passagem que Jesus, ele aceita o convite ali de Jairo, ele vai à casa de Jairo. Enquanto ele está indo à casa de Jairo, o que acontece? Vocês conhecem a passagem, né? Eu tenho certeza que a maioria... Tem algum visitante aqui conosco nesta noite? Você que não é da Igreja Apostólica Vida Nova, levante suas mãos. Alguém? Visitante? Amém? Aplauda o Senhor, nós temos ali uma vida. Glória a Deus por a sua vida, amada. Seja bem-vindo. Então, diz a passagem que Jesus está indo, né? E ele aceita o convite. Então, eu vou contar toda a história, porque nós temos um visitante, amém, irmãos? Então, ele está indo até a casa de Jairo e uma mulher toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Amém? Toda essa passagem eu tenho certeza que você sabe. Só que Jesus, ele continua indo para a casa de Jairo. Só que, de repente, vem um alvoroço, né? Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram aqui um alvoroço, uma gritaria e tal. E, de repente, vem aquele alvoroço dizendo assim, não incomodes mais ele, a menina já é morta. Amados, uma menina estava doente, né? Não diz que o médico deu um atestado de óbito, não é verdade? Diz que algumas pessoas ali, um alvoroço, diz assim, ó, não incomoda mais ele, a menina já é morta. E Jesus, aqui, ele diz o quê? Passa para mim o próximo versículo, amado. Então, entrou Jesus e disse, porque todo este alvoroço e lamento, a criança não é morta, mas morre. Mas espere que eu chego nesse versículo, amém? Quando a multidão diz, a menina é morta, Jesus olha para o pai e ele acalma o coração do pai. Ele diz, creia. Jesus estava dizendo para ele, a menina não é morta, creia, né? E ainda que esteja morta, ela viverá, né? Porque, em outras palavras, o Senhor está dizendo isso para ele, creia tão somente. E Jesus o encoraja, Jesus cuida de Jairo, não cuida, amados? Né? E ele tira aquele monte de gente que estava por perto, e ele continua caminhando, e ele vai até a casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, tem aquele monte de gente, né? Quando tem má notícia, normalmente tem muita gente junto, né? E normalmente tem as pessoas também que nos amam muito, né? Quando a gente passa por dias maus, existem tanto as pessoas, né, que querem dar uma olhada na janela, para isso hoje tem o Instagram, né? Então, quando as pessoas às vezes estão com problemas, postam lá no Instagram, tem gente que... Não é verdade? Infelizmente tem isso, né, amados? Por isso que eu sempre sou a favor da gente guardar os nossos segredos em Deus. Não exponha na janela aquilo que é seu. Amém? Aquilo que é segredo entre você e Deus. E diz que Jesus tira aquele monte de gente ali e ele chama quem, amados, para entrar e se aproximar daquela menina? O pai, a mãe e... quem mais? Pedro, Tiago, quem estava com ele, não é mesmo? Ele tira aquela multidão e só entra eles para ver aquela menina. E quando Jesus, ele entra, diz aqui a palavra do Senhor, enquanto Jesus estava falando, chegavam algumas pessoas na casa de Jairo, dirigente da sinagoga, sua filha morreu, e disseram, não precisa mais incomodar o mestre, esse a gente já passou. Então, eu vou aqui para o versículo 39. Então entrou e lhes disse, porque todo este alvoroço e lamento, a criança não está morta. Então, quando Jesus chegou naquela casa, amados, todos choravam, né? Quem já esteve aqui num leito de enfermidade, quando chega o decreto de morte, como que aquela casa fica? É só tristeza, né? Os vizinhos saem na porta, olhando a tristeza da família, não querem se aproximar muito, porque é um momento fúnebre. Outros choram de longe, outros choram de perto, e o telefone que toca, não é assim, amados? E aqui Jesus está dizendo assim, ó, e aí o Senhor diz assim, a criança não está morta, mas dorme. Aí o povo olhou e falou, ele não sabe de nada, né? A gente estava aqui, a gente sabe, a criança está morta. Disseram que a criança está morta. No meio do caminho, avisaram para o pai que a criança estava morta. Agora a gente está chorando, a gente pode chorar? Amados, eu acredito que tinha ali algum especialista, não vou dizer que seria um médico especialista, mas sei lá, alguém que preparava corpos, alguém que conhecia de enfermidades daquela época, que olhou, a menina não respirava mais,
né? Não se mexe, né? Não responde mais nada, está morta. Né? Existia algum especialista, eu acredito que existia algum especialista, porque não era só qualquer um olhar e falar, eu acho que está morta, e sai distribuindo, né, que a criança estava morta. Mas o Senhor disse assim, ela não está morta, ela dorme. E aí, o que eles fizeram? Ele não sabe de nada, a criança é morta. E Jesus tira aquelas pessoas de perto e entra para a casa de Jairo. E tomou a mão e disse para aquela menina que estava, a palavra do Senhor diz que Jesus falou que ela estava dormindo. Ele disse assim, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levanta-te. No versículo 42, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Foi imediato, irmãos, foi instantâneo. A menina não deu um suspiro e voltou. Não, a menina levantou e começou a andar. Isso deixou atônitos. Ele lhes deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Ele disse, levanta, e ela levantou. Temos jovens aqui, quem aqui é jovem solteiro? Levante suas mãos. Hein? Bastante jovens. Amados, aqui, a palavra do Senhor diz que a menina tinha 12 anos. Essa menina dormia. E muitos diziam que a menina estava morta. Muitas vezes, nós, cristãos, vemos os nossos jovens ficarem fracos na fé. O mundo chama atenção nessa idade, né? Vai chegando a adolescência. Antigamente, 12 anos, a gente pensava totalmente como criança. Hoje, a gente já olha como jovem, adolescente, né? Já caminhando aí para a sua adolescência mesmo. E o mundo chama muito a atenção dos nossos adolescentes, dos nossos jovens nessa idade. Porque é um divisor de águas mesmo, vocês estão se conhecendo. E muitas vezes, amados, os especialistas dizem, está morto. Agora ele é ímpio. Agora ela é ímpia. Agora ela não mais faz parte do reino. Agora ela não caminha mais com Jesus. Agora ela está rotulada. E aqui o Senhor diz que a menina não estava morta, mas a menina dormia. Você jovem que está nessa idade de transição, que muitas coisas do mundo te chamam a atenção. Muitas coisas do mundo querem atrair o seu coração. Porque da mesma forma que o seu pai e sua mãe sabem que Deus tem um grande propósito, um chamado na sua vida, o diabo também sabe. Não é verdade? E ele vai armar muitas situações. Mas o Senhor, ele diz para você, nesta noite, jovem, levanta-te. Mas Deus vai me levantar. Você diz para o seu pai e para a sua mãe, Deus vai me levantar. O Senhor diz para você, levanta-te. O Senhor, ele ordenou àquela menina, levanta-te, posiciona-se. Amém? Filho de crente não é neto de Deus, você é filho de Deus. Eu me converti com 14 anos, com 12 anos eu estava dormindo no mundo. E com 14 anos eu tive encontro com Jesus. Mas tão jovem, eu tive um encontro com Jesus verdadeiro, com 14 anos. E nunca mais da minha vida eu quis sair dos pés de Jesus. O mundo muitas vezes quis me atrair, mas eu escolhi servir a Jesus. As palavras que eu li lá em Mateus, falei para você, guarda. Por que está falando aqui de coração, lá em Mateus, lembra que a gente falou? Que Jesus falou assim, olha, o problema é o que está no coração. Muitas palavras foram lançadas ao meu coração durante a minha infância. Muitas palavras foram lançadas ao meu coração na minha adolescência. Mas eu decidi no Senhor que eu não seria as palavras que foram lançadas sobre a minha vida. Eu fui uma menina que eu não tive pai. E muitas vezes, quem é um pouquinho mais velho, amados, sabe o quanto o divórcio naquela época era muito dolorido para as mulheres. E os filhos daquelas mulheres eram marcados.
E eu e minha irmã tínhamos uma marca, que elas não vão prestar, elas não vão casar, elas não vão servir para nada. Porque elas são filhas de mãe divorciada, de mãe abandonada, de pai alcoólatra. Eu tinha sobre a sociedade uma marca. Mas eu decidi no meu coração, eu não serei o rótulo que o mundo colocou sobre mim. Eu serei aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Com 14 anos eu decidi servir a Jesus. Muitas vezes eu olhava as coisas do mundo e parecia que ia me atrair, e eu falava, Jesus, segura as minhas mãos. Existia até um ditado naquela época que quando você passava na frente de um samba, os mais velhos aí vão lembrar disso, né? Os crentes passavam na frente do samba e falavam, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus. Vocês lembram disso? Né? E às vezes a gente até brincava, e os jovens da igreja, mas eu não deixei o mundo me atrair. Amados, eu não estou dizendo que a força que eu tive em Deus, porque não foi eu que eu tive, não. Foi o Senhor que segurou nas minhas mãos, porque um dia Ele me escolheu, não foi eu que escolhi Ele. Quem sou eu, Senhor? A força que o Senhor me deu, talvez, hoje você fala, Viane, mas eu estou fraco, eu estou dormindo e eu não tenho mais forças. E o mundo me atraiu. E hoje eu tenho marcas do mundo, eu tenho uma paixão que está no mundo. Eu tenho uma namorada que eu amo, que dói dentro da minha alma se eu tiver que abandoná-la. E ela não quer vir para a igreja. Eu tenho um crush, como diz, né? Que ele é do mundo. E dói de imaginar que eu vou ficar longe. Mas um propósito maior o Senhor tem para a sua vida, jovem. Coisas grandes, coisas lindas o Senhor tem determinado para a sua vida. Aquela menina, ela levantou, e a ordenança do Senhor foi dita assim, olha, agora dai de comer. Agora, igreja, cuida. Ele estava fraco, ele dormia. Agora ele está se levantando, agora cuida dele, não julga, não rotula. Cuida, porque ele está tentando se levantar. Ele estava sonolento. Agora cuida, amada igreja. E aí o que isso tem a ver com cura, amados? Eu quero dizer para você que Jesus, Ele tem um ano incrível para a sua vida. 2022 será um ano divisor de águas para a sua vida, em nome de Jesus. Muitos aqui ficaram atemorizados 2021 com medo. O medo que aprisionou a alma, amados. A enfermidade, ela começou no físico. A pandemia, ela começou a bater no físico. E depois ela bateu o quê? A alma, a mente. E ela foi parando muitas famílias. Pastora que está aqui, né, com certeza o consultório dela bombou esse último período. Tem psicólogos que a gente tem agenda, e tem agenda daqui a 4 meses pelo convênio. Sabe por quê? Porque as pessoas, o medo, a doença que começou no físico, ela atingiu a mente. E o Senhor, Ele tem para você um estado de saúde sobre 2022. A sua família não viverá o medo que assolou sua casa em 2021. Amém? Em nome de Jesus. Muitas famílias não estão aqui conosco, amados, porque infelizmente foram contaminados novamente com coronavírus. Mas em nome de Jesus, o medo será repreendido sobre a sua casa. Amém? Levante suas mãos e declare sobre a sua família. Amém? Que a unção do Senhor estará sobre a sua família e que não haverá medo sobre a sua casa, que toda destruição, amém, irmãos, será vencida em nome de Jesus. Amados, vocês que estão nos assistindo, amém, a igreja está tomando todos os cuidados que precisam ser tomados para que a gente tenha um culto seguro, amados. Não tenha medo, se você está no grupo de risco, está contaminado, amém, mas não tenha medo de estar na casa do Senhor, porque nós estamos tomando todos os cuidados, nós zelamos sim por a vida dos nossos irmãos, amados, amém? E aqui, eu quero encerrar, amém, a ministração da palavra, o louvor pode subir, amém, amados? Então, eu gostaria de trazer para você nesta noite, essa foi a palavra que o Senhor liberou, para que eu entregasse para a igreja do Senhor Jesus. A menina dormia, amém? E muitas vezes essa menina, ela veio a dormir pela palavra lançada que entrou no coração. Então, que o Senhor Jesus, Ele liberte o seu coração esta noite.
Se alguém entristeceu o seu coração, eu quero te dizer que o Senhor, Ele é muito maior do que qualquer pessoa que está aqui. Todos nós temos muitos defeitos, né? E graças a Deus por isso, né, amados? Nós somos assim, todos iguais. Não é um perfeito e outro imperfeito. Todos nós temos defeitos. Amém? E nós a cada dia temos que procurar se aperfeiçoar em buscando a presença do Senhor, a palavra. Mas eu quero te dizer que você, mãe, que tem o seu filho, você, vó, que tem o seu filho, o seu neto, que não vem mais à casa do Senhor, que foi ferido na alma. Isso afetou o físico, isso afetou a mente, isso afetou a sua família. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele foi na casa de Jairo. Ele vai na sua casa esta noite, seu filho não está aqui. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui. E Ele vai na sua casa esta noite. Amém? E o Senhor há de trazer aos seus filhos a revelação da palavra através de alguém que trabalha com eles, através de alguém que frequenta a mesma faculdade, alguém que frequenta a mesma sala de aula. Eu não sei, mas eu sei que Ele é Deus e Ele é suficiente capaz para fazer isso. Muitas vezes você se sentiu fraco e o Senhor enviou alguém para levar uma palavra, não será diferente na vida do seu filho. Eu declaro cura sobre o seu coração. Você adulto, que alguém lançou uma palavra sobre o seu coração e te paralisou. Paralisou o seu ministério. Paralisou o seu chamado. Paralisou você na sua vida conjugal. Paralisou você como mãe. O pastor Ezequiel leu aqui conosco, em Jeremias 29, eu sei em que pensamento tenho de vós, diz o Senhor. O especialista conhece o seu coração. O especialista conhece a sua dor. Ainda que as pessoas que se julgam especialistas rotulem você, quem sabe sobre você é o Senhor. E o Senhor te diz essa noite, amados, levanta-te. Levanta-te, retoma o teu ministério, retoma o teu chamado. Tantas pessoas precisando. 2022 será ano de vitória sobre a sua vida. Ano de cura, ano de saúde total. Você que não tem dormido e vê normalidade nisso. Você que não está comendo. Eu fico uma semana sem comer e tudo bem. Está errado, amados. O que o Senhor tem para você é um estado de saúde total. O Senhor tem para você vida abundante. Você não vai viver capengando e dizendo, tá bom assim, Jesus. Não, o Senhor, Ele tem para você vida abundante. Você tem direito de dormir. Mas eu durmo 2 vezes por semana, irmã Viviane, é suficiente. Não é, amados. Você precisa fazer o que é correto. Se você não consegue dormir, se você não consegue comer, se você não consegue ter uma convivência social com pessoas, não gosto mais de pessoas, não gosto mais de andar no meio de muita gente, não gosto disso. Amados, procure ajuda diante da cruz. O primeiro lugar que nós precisamos procurar ajuda é aqui na igreja, em Jesus. E Viane, olha, eu tenho procurado ajuda, não tenho solucionado. Procure alguém para te orientar. Não abra mão do que Deus tem para a sua vida em 2022. Você e sua casa viverá o melhor dessa terra. E para isso você precisa ter saúde em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com você. Amém? Dá a mãozinha aí para a sua família. Amém? Eu gostaria de orar com você. Que o Senhor Jesus, Ele traga cura sobre o seu coração, sobre a sua alma. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, como igreja. Deus, nós cremos, Senhor, que há, Senhor, um manancial, Senhor, sobre a Tua igreja. Jesus amado, traz cura, Senhor, sobre os corações que estão feridos, machucados. Deus, quantos jovens dormem, Senhor. Deus, que nesta noite haja um despertar em nome de Jesus.
Deus, que esses jovens se posicionem em Ti. Mulheres se posicionem, Senhor, em Ti. Homens se posicionem. Deus, eu libero em nome de Jesus. Deus, libera cura sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Aos amados irmãos que estão em casa, que Jesus entre na sua casa nesta noite, que haja uma liberação de cura, que a sua casa seja blindada, aqueles familiares que não foram contaminados e estão com medo, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que eles estão blindados em nome de Jesus. Deus, libera, Senhor, uma unção sobre a Tua igreja. Aleluia.